Muito boa tarde para todos meus amigos e minhas amigas, que nutrem como nós este desejo, esse interesse em conhecermos melhor o livro dos Espíritos em nossa vida. Porque o livro dos Espíritos, ele é de alta significação para todos nós, porque ele trata desde os assuntos mais simples aos mais relevantes, começando com Deus, estudando a natureza dos espíritos, as leis que regem o nosso planeta e o universo como um todo. Então, nós estamos ainda estudando os três reinos da natureza. Nós já vimos o reino mineral e vegetal e agora estamos tratando do reino animal. É isso que nós vamos ver na tarde de hoje. Então, começando com a pergunta 601, quis saber, Kardec, se os animais seguem uma lei progressiva como os homens. Nós, seres hominais, nós temos essa linha progressiva. Por mais que o espírito seja recalcitrante no progresso, um dia ele vai ter que seguir em frente, porque ninguém estaciona. Então respondem os espíritos, sim, e é por isso que nos mundos superiores, vejam bem, mundos superiores, ou seja, planetas habitáveis, onde os homens são mais adiantados, quer dizer que existe, como nós sabemos, incontáveis mundos superiores, onde os homens, as criaturas neles encarnadas, são muito mais evoluídas do que nós. E, consequentemente, os animais que lá habitam também o são, dispondo, portanto, de meios de comunicação mais desenvolvidos do que aquele que nós temos aqui. Nós ensinamos os cães, cavalos, elefantes, os animais, enfim. Mas lá, eles também fazem isso, só que eles dispõem de maiores recursos do que nós. Por isso, esses seres animais lá desses mundos superiores são, porém, sempre inferiores e submetidos aos habitantes desses mundos, sendo para estes servidores inteligentes, tal qual são para nós aqui no mundo terreno, no nosso planeta Terra. Então, Kardec comenta o seguinte: nada há nisso de extraordinário. De fato, não está. Afinal de contas, os mundos infinitos estão aí. Suponhamos os nossos animais de maior inteligência. Eu grifei aqui cavalo, elefante ou cão. Também temos os antropóides, os macacos, os chimpanzés, por exemplo, que são dotados de uma conformação apropriada aos trabalhos manuais e que não poderiam fazer sob a direção do homem. Então, o cão, ele tem o seu corpo devidamente desenvolvido para o aprendizado, ou seja, o adestramento, assim como o elefante e o cavalo. O elefante, por exemplo, nos países asiáticos, eles prestam relevantes serviços para os homens, carregando pesos que muitos homens não conseguiriam carregar. Troncos de árvores que eles cortam. O cão, por exemplo, ele é suscetível de aprender muito. Tem cães aqui que controlam rebanhos de carneiros. Cavalos, quem leu o livro A Reencarnação de Gabriel Delane vai ficar até assustado com as possibilidades que os cavalos têm, grande inteligência. Então, são todos dotados, portanto, de uma conformação apropriada para executar trabalhos manuais. Imagine o que eles não podem fazer sob a direção do homem. Quando o homem se interessar, aliás, nós temos visto até em circos
cachorros fazerem verdadeiras proezas, assim como os animais. Então, é ponto pacífico. E na pergunta 602, os animais progridem como o homem por sua própria vontade ou pela força das coisas? Aqui, essa força das coisas eu prefiro usar das circunstâncias, não é? Porque, assim, circunstância, o que que é? É uma ocorrência caracterizada por um fato. Então, responde os espíritos, pela força das coisas, ou seja, pelas circunstâncias de um determinado momento. E é por isso que para eles não existe expiação. Por quê? Porque eles não erram, eles vivem distinto, eles não pensam como nós, que pensamos e erramos. E quando erramos, estamos sujeitos a uma expiação. Os animais, eles não erram, eles vivem no instinto, que é normal para eles. Quando precisa agredir, por exemplo, um animal carnívoro, ele age por instinto, não faz por maldade. Portanto, não existe expiação para os animais. E na 603, nos mundos superiores, os animais conhecem a Deus? Resposta lógica, não é? O homem é um Deus para os animais, como antigamente os espíritos foram deuses para os homens. Olha, que realidade, que pergunta que soluciona todos os problemas. A diferença, dizem os espíritos, do espírito do homem para o Deus é infinita. Da mesma maneira, a diferença do ser princípio inteligente que habita o animal para nós também é uma, olha, não tem como destacar, a diferença é enorme. Portanto, assim como no passado os espíritos foram deuses para os homens, quem não se lembra, por exemplo, há 4.000 anos, não é? Moisés recebendo a tábua da lei, não é? Pela mediunidade, que naquela época era pouco conhecida, não é? Embora houvesse profetas, médiuns, etc. Mas os homens sempre tiveram espíritos que eles consideravam como deuses. Por exemplo, os deuses da mitologia greco-romana. Esses deuses representavam para os homens, não é? Aquilo que nós representamos para os animais, somos deuses para os animais. Portanto, nós também já tivemos esses deuses em nossas vidas. Inclusive havia idolatria, não é? Os homens adoravam, eram idólatras, usavam imagens, né? Inclusive na Bíblia nós temos lá na Gênesis quando Moisés estava no Monte Sinai recebendo as tábuas da lei, eles estavam adorando um bezerro de ouro, fizeram um bezerro lá todo de ouro, e quando Moisés desceu, ele ficou furioso e destruiu tudo aquilo. Nós colocamos uma imagem aqui do Chico Xavier que é altamente sugestiva. Diz o nosso querido Chico que quando os animais partem, cachorros, etc., os animais superiores, eles podem permanecer ao lado de seus tutores por até 4 anos. Chico Xavier. E esse Chico Xavier é um ser maravilhoso, ele jamais iria mentir para nós. Vamos em frente. Na pergunta 604, é uma pergunta mais longa. Os animais, mesmo aperfeiçoados nos mundos superiores, sendo sempre inferiores aos homens, o que é ponto pacífico, disso resultaria que Deus tivesse criado seres inteligentes perpetuamente votados à inferioridade e que parecem em desacordo com a unidade de vistas e de progresso que se assinalam em todas as suas obras? É uma pergunta longa e Kardec que tinha sérias dúvidas a respeito dessa formulação que ele fez para os espíritos. E eles respondem sabiamente que na natureza
tudo se encadeia. É verdade. Tudo corre de acordo com aquilo que tem que ser. Por liames que não podeis ainda perceber, e as coisas aparentemente mal disparatadas têm pontos de contato que o homem jamais chegará a compreender no seu estado atual. É verdade, para a gente compreender a grandeza de Deus, ainda nós temos que evoluir mais muito, muito, muito mesmo. Serão necessárias múltiplas encarnações, centenas, milhares talvez, para a gente ter uma noção das coisas de Deus que no momento não podemos, no estágio atual, compreendê-lo. Pode entrevê-los, nós podemos entrever, sim, por um esforço da inteligência, mas somente quando essa inteligência tiver atingido todo o seu desenvolvimento e se libertado dos preconceitos, do orgulho e da ignorância, poderá ver claramente a obra de Deus. Olha, pessoal, para chegar aí, temos uma eternidade pela frente, maneira de falar, né? Porque, por exemplo, Jesus é ministro de Deus, ele conversa, ele troca ideias e planos com o próprio Pai Celestial. Portanto, nós, para chegarmos aonde chegou Jesus, olha, não vamos nem pensar. Até lá, suas ideias limitadas, são limitadas mesmo, nós não conhecemos muita coisa ainda, lhe farão ver as coisas de um ponto de vista mesquinho e acanhado. Muito pequena nós vemos as coisas. Sabei que Deus nunca se contradiz e que tudo na natureza se harmoniza através de leis gerais que jamais se afastam da sublime sabedoria do Criador. E nós então perguntamos: alguém duvida da inteligência de Deus? Alguém duvida da bondade e da misericórdia desse Pai Celestial? Ninguém. 604A. A inteligência é, assim, uma propriedade comum, é claro. Um ponto de encontro entre a alma dos animais e a do homem? Responde os espíritos. Sim, há esse ponto de convergência, mas os animais não têm senão a inteligência da vida material. Já nos homens, a inteligência produz a vida moral. É por isso que nós raciocinamos. E raciocinando, nós estamos usando a moral, que pode ser para o bem ou para o mal. Tudo depende do livre-arbítrio. Então, vamos em frente. 605. Pergunta longa outra vez de Allan Kardec. Se considerarmos todos os pontos de contato existentes entre o homem e os animais, não poderíamos pensar que o homem possui duas almas. Veja só, Kardec quer ter uma resposta lógica dessa sua pergunta. A alma animal e a alma espírita. E que, se ele não tivesse esta última, ou seja, a alma espírita, poderia viver, mas como os animais, então viveria sem a alma espírita, viveria como os animais. Dizendo de outra maneira, então Allan Kardec se esforça e coloca esta pergunta de uma maneira mais concisa. Então ele diz o seguinte: o animal é um ser semelhante ao homem, menos a alma espírita. E responde, daí ele continua, disso resultaria que os bons e os maus instintos do homem seriam o efeito da predominância de uma ou de outra dessas duas almas, a alma espírita e a alma animal. E respondem os espíritos com muito acerto, não é? Não, o homem não pode ter duas almas, é impossível isso. Não é? Nós temos uma só e é mais do que suficiente. Mas o corpo tem os seus instintos, é claro. O corpo reage
E tem situações que nós, espíritos, não controlamos nosso corpo. Os movimentos peristálticos, por exemplo, do nosso corpo, nós controlamos as batidas do coração? Não. Nós controlamos a, a digestão, os intestinos? Não. Então, tem coisas que o corpo ele reage. Pelo seu corpo, então, prosseguindo, não há no homem senão uma dupla natureza, a natureza animal, que é o nosso corpo físico, e a espiritual, que é o nosso espírito com o seu perispírito. Pelo seu corpo, ele participa da natureza dos animais e dos seus instintos, e pela sua alma participa da natureza dos espíritos. Fica bem claro isso. Então, nós participamos com o nosso corpo pela natureza dos animais e dos seus instintos. Lembrando que existem criaturas perversas. A gente até pensa, pessoal, que muitos desses assassinos cruéis, perversos, eles estão encarnando aqui no planeta Terra pela primeira vez. Eles vieram lá de outros mundos, numa lenta evolução e chegaram aqui, mas ainda são brutos, são selvagens, são espíritos que estão aí provavelmente nas primeiras encarnações. Para eles, a brutalidade é uma coisa, eles não pensam duas vezes para praticar uma má ação. Seguindo, 605A. Assim, além das suas próprias imperfeições, de que o espírito deve despojar-se, deve ele lutar contra a influência da matéria? É claro, né? Isso não tem a menor dúvida. Então, os espíritos respondem sim. Quanto mais inferior é a ele, mais apertados são os laços entre o espírito e a matéria. É verdade. Então, o homem é aquele homem primitivo, materializado. Não o vedes? Perguntam os espíritos. Não, o homem não tem duas almas. A alma é sempre única, um ser único. A alma do animal e a do homem são distintas entre si, é claro, de tal maneira que a de um cão pode animar o corpo criado para o outro cão. Mas se o homem não possui uma alma animal que por suas paixões o coloque no nível dos animais, o seu corpo, que o rebaixa frequentemente a esse nível, porque o seu corpo é um ser dotado de vitalidade, que tem instintos, mas ininteligentes e limitados ao interesse de sua conservação. Então, vejam só, o nosso corpo ele tem a vitalidade, ou seja, nós absorvemos do fluido cósmico universal que se combinam com os fluidos do nosso mundo material e nós recebemos o princípio vital que vitaliza o nosso corpo. E esse princípio, com o correr dos anos, ele vai se esgotando até que, quando não resta mais nada, o corpo falece. Então, pessoal, prosseguindo, o nosso corpo ele tem essa vitalidade e tem instintos também. Como não? À medida que nós evoluímos, esse instinto vai cada vez mais se acabando, vai diminuindo. E a gente fica só com a razão. Mas agora ainda nós temos instintos. Por mais evoluídos que nós sejamos, ainda nós temos aquele resto de instinto, né? Que, aliás, nos serve muito bem, porque o nosso instinto é voltado para o bem. Mas, então, são ininteligentes e limitados ao interesse de sua conservação. É isso que nós temos que entender, que esses instintos, é claro, eles não têm inteligência, estão limitados ao interesse de sua conservação. Vamos em frente? E daí Kardec coloca o seguinte comentário: o espírito, encarnando-se no corpo do homem, transmite-lhe
o princípio intelectual e moral, que o torna superior aos animais. As duas naturezas existentes no homem oferecem às suas paixões duas fontes diversas. Umas provêm dos instintos de natureza animal, outras das impurezas do espírito encarnado que simpatiza em maior ou menor proporção com a grosseria dos apetites animais. Olha, disso a nossa humanidade ainda está repleta. Nós somos mundo de expiação e de provas, mas existem criaturas perversas que estão totalmente submetidos a esses apetites animais. O espírito, e eu vou dar um exemplo, pessoal, não queria dar, mas é verdade. Esses homens grosseiros, perversos, maldosos, que acham que a mulher é sua propriedade, e quando ela reage, elas são assassinadas brutalmente. O que são? São espíritos perversos. Provavelmente, os espíritos ensinam que eles estão vivendo suas primeiras encarnações, ainda não se despojaram de nada. São violentos ao extremo, especialmente com as mulheres. O espírito, ao purificar-se, ele se liberta pouco a pouco da influência da matéria. É por isso que os espíritos superiores não têm nada a ver com a matéria, eles não se interessam pelas coisas do mundo material e só das coisas espirituais. Sob essa influência, ele se aproxima dos brutos, influência maldosa, influência material, instinto brutal. Então, aí ele se aproxima dos brutos. Agora, quando estiver liberto dessa influência, ele eleva-se ao seu verdadeiro destino, que é o que Deus deseja para todos nós. O progresso, a abertura de nossa mente, um livre-arbítrio só voltado para o bem. É isso, pessoal. Vamos em frente. E aqui, pessoal, eu coloquei usando a inteligência artificial, eu estou abraçado com Allan Kardec. E é verdade, espiritualmente estou sim, porque eu amo Allan Kardec, porque Allan Kardec é um benfeitor da humanidade e eu estou aprendendo, evoluindo com Allan Kardec. Então eu peço que vocês apoiem o nosso canal. Eu tenho no YouTube um canal chamado Rui Espiritismo. Passo para o Facebook, o Instagram, no Twitter. Também tem um grupo chamado Os Mensageiros, onde também colocamos nossas mensagens evangélicas também. E temos um e-mail. Quem quiser se comunicar comigo pode usar esse instrumento. Então eu peço que vocês se inscrevam, deixem o seu gostei ou like, aperte o sininho, não por mim, mas para que este nosso canal ele se projete no tempo e no espaço, beneficiando todos aqueles que nos assistem. E isso, pessoal, para nós é uma alegria. Desde que uma só pessoa aceite essa nossa mensagem, já nos consideramos muito felizes. E, por fim, nós vamos levar aqui para vocês a nossa costumeira mensagem evangélica, uma prece. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a falar sem ferir. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir-te os desígnios, onde como queiras, hoje, agora e sempre, nosso querido Emmanuel. Muito obrigado, meus queridos. Fiquem na paz de Deus e do nosso mestre querido, e nos encontraremos na próxima quarta-feira. Até